Bom dia, pessoal. Eu resolvi fazer um vídeo aqui desse carro. É um outro Volkswagen, né? O que acontece? Esse carro tinha passado por uma revisão e ele estava normal, perfeito, né? De repente, a pessoa começou a andar assim, tá aqui andando normal, né? Você tá em baixa velocidade, aí você passa a primeira, em seguida passa a segunda, aí o carro começa a pipocar, estourar, tá? Perder uma força, falhar, como se tivesse um pistão sem queimar corretamente, um problema num dos cilindros, né? Uma vela com problema, um cabo de vela que deu defeito, uma coisa muito parecida. Tanto é que você vê o defeito e fala, é um cabo de vela, é uma vela. Você já percebe que tem um cilindro que não está funcionando legal, né? Na hora que a gente pegou para ver, e sempre mais em baixa velocidade, né? Na hora que você vai trocar da primeira para a segunda, né? Ou você deixa a marcha lenta, o motor às vezes fica variando, tá? Mas não é de primeira não, né? Você percebe depois de um tempo. Eu vou falar o problema para vocês. Você percebe depois de um tempo o que aconteceu. Na realidade, quando a gente abriu o capô, foi dar uma verificada nele, para ver se eram as velas, se era cabo de vela. Na hora que abriu o capô, já estava verificando, medindo os cabos, vendo se estava tendo perda de faísca pelos cabos, ia verificar se seria a vela, né? E logo em seguida eu vi o TBI aberto. E eu falei, putz, tá sem o tubo. O tubo estava fora do corpo de borboleta, né? Eu falei, putz, tá tendo entrada de ar aqui. Na hora que foi feita uma manutenção, devem ter tirado o tubo de ar, né? E não colocou corretamente, não pôs a presilha, deixou só encostado lá. Então o que acontece? Se você tirar, o carro tá perfeito. Se você tirar agora, o carro não vai começar a falhar na hora. Ele vai ter toda uma leitura no sistema, vai ficar um tempo lendo errado, dando essa entrada de ar falso. E a hora que ele tiver uma medição de determinado período, ele vai começar a falhar, né? Que se você for tirar o tubo agora, que todo o ar que passa por lá é medido pelo sensor, é contabilizado, você tira agora, vai acelerar, o carro vai ficar normal, sem o tubo de ar, vai ficar normal, né? Tanto é que você limpa o TBI lá sem o tubo de ar, né? Aí depois de um tempo, ele começa a contabilizar a entrada falsa de ar e começa as falhas, os estouros, como se estivesse fora de ponto. É uma loucura. Então eu vou mostrar para vocês lá no motor o que aconteceu, para ilustrar. Mas foi exatamente isso, uma falsa contabilização do ar que estava entrando pelo corpo de borboleta, que deu esse defeito. Foi colocar o tubo no lugar, o carro começou a ficar normal e acertou sozinho, e não acendia nenhuma luz no painel, hein? Talvez mais pra frente, se continuasse, persistisse dessa maneira, podia acender alguma luz da injeção eletrônica ou coisa assim, mas não tinha. Já estava um certo período, uma meia hora, 40 minutos funcionando assim, né? E depois começou a contabilizar errado a entrada de ar, e ele começou a pipocar, estourar, falhar, né? A hora que você passava a marcha, dava os estouros, não tinha força, e eram uns pipocos, o pessoal até assustava na rua, parecia uns tiros, para você ver como ele ficou louco, né?
como a central ficou louca, contabilizavam um tanto de ar, os bicos entendiam, a centralina mandava uma informação para os bicos injetores funcionar de tal maneira, funcionava incorretamente, mandava mais ou menos combustível e ele começava a explodir, estourar. Então, pessoal, olha aqui onde que era o problema. Esse tubo aqui estava fora. Tava com a presilha e tudo, mas estava fora. A boca do TBI estava toda aberta. Então, quer dizer, não contabilizava o ar que estava entrando, né? Você vê, tem entrada, pode ter entrada de ar por essa mangueirinha, tá? Essa mangueirinha vai direto aqui num outro sensorzinho, né? Tem o sensor de entrada de ar aqui, ó, no coletor, né? Que ele faz a medição. Então, quer dizer, o que acontece? O ar entrava por aqui, ele busca o ar por aqui, passa pelo filtro, entra aqui, que tem uma presilha, entra aqui, vai para o TBI, né? E esse tubo estava totalmente fora. Além de entrar sujeira aqui, né? Pode cair alguma coisinha, uma folhinha, qualquer coisa aí na câmara de combustão, né? Ele funciona normal, mas ele começa a ter uma leitura errada. E essa leitura errada começa a ser contabilizada e os bicos injetores começam a trabalhar de forma errada. Eles entendem que está entrando uma quantidade de ar e não está entrando aquele tanto que eles estão recebendo a informação. Aí o que acontece? Ele começa a pipocar, falhar, estourar, né? Então foi só colocar o tubo no lugar, abrir a presilha, que estava tudo fora, né? Encaixar ele direitinho, fechar a presilha novamente e ele voltou ao normal. Mas inicialmente a gente já estava medindo os cabos de vela, porque a certeza era quase era quase que exata, né? Que seria os cabos de vela. Estava muito parecido porque esses carros dão um problema depois de uns 30, 40 mil nos cabos de vela ou vela, né? Pode também dar na bobina, né? Então, mas é mais fácil esse cabo de vela. A cada 30, 40 mil, fica esperto que o principal foco é esse aqui. Esse é mais difícil de acontecer. Mas abriu, tirou para alguma coisa e esqueceu de encaixar direitinho, né? Ou ele desencaixou por algum motivo que é bem difícil, aí já começa a ter leituras erradas, porque tem os caninhos de vácuo, né? Tem um monte de coisinha conectada que faz as leituras. Então, se você tira isso aqui, já praticamente começa a funcionar tudo errado, né? Então, foi esse o problema. Um problema simples, mas que confunde com muitos outros problemas eletrônicos ou elétricos, né? Como bobina, cabo de vela e vela. Muito parecido, muito parecido. A diferença é que nesse caso aqui ele deu uns estouros muito violentos, que no caso de vela e bobina ou cabo de vela não costuma fazer isso. Então a única diferença eram os estouros altos, né? Como fora de ponto, como se estivesse estourando fora de ponto, tá? Então é isso aí, pessoal. Espero que tenha ajudado aí, né? Quando a gente faz vídeo, não quer dizer que o problema vai ser... São vários os problemas que podem acontecer, né? Mas nesse caso foi esse. Então você vai pegando um aqui, um problema ali, vai assistindo um vídeo aqui. Quem sabe um desses é o seu problema, né? Um problema simples desse dá para resolver aí vocês mesmos, né? Caso contrário, aí tem que levar num profissional aí para descobrir, colocar aparelho, né? E achar com mais precisão onde está o problema no seu veículo. Até mais, até o próximo, valeu!